Bem, pessoal, nessa gravação eu estarei resolvendo essa questão 23 do vestibular 2017.2 da URCA, onde a mesma diz o seguinte: determina o menor inteiro positivo n com a seguinte propriedade: n deixa resto 3 quando dividido por 5 e deixa resto maior possível na divisão por 7. Bem, vamos destacar então as características desse número n. Primeiramente, a gente observa que n, destacar aqui, n é o menor número possível, n é número maior do que zero e n é inteiro, é número inteiro. Está aqui, n pertence ao conjunto dos números inteiros. E aí ele fala da propriedade, né? A propriedade a qual o n tem, é verdade? A propriedade que o n tem é a seguinte: na divisão de n por 5, ou seja, ao fazermos n dividido por 5, vamos obter o 3 como resto, certo? Então, ao fazermos n dividido por 5, logicamente que nós obteremos um certo número x, né? Lembrando que esse x pode inclusive ser o zero, caso esse n seja um número menor do que 5, tá? Mas o que é importante mesmo observar é que nesse algoritmo em que tem um resto, certo? Esse x aqui, pessoal, esse x aqui, ele será um número também pertencente ao conjunto dos números inteiros, tá certo? Já que estamos tratando apenas de números inteiros positivos, tá, pessoal? Já que n é número positivo e o 5 também é número positivo. Observar isso aqui, né? Esse x é um número inteiro maior do que ou igual a zero. O outro detalhe é que, além dessa propriedade, n também ele tem a propriedade de, ao ser dividido por 7, logicamente que nós obteremos com essa divisão um quociente, o resultado y, que da mesma forma do x pertence ao conjunto dos números inteiros e é maior do que ou igual a zero. Lembrando novamente, pessoal, a gente está falando de uma situação em que tudo está sendo feito, né? Todos os cálculos estão sendo feitos no conjunto dos inteiros positivos, tá? Dos inteiros maiores do que ou igual a zero. No caso aqui, o n, né? O n ele é dito ser estritamente positivo, né? Ser um número positivo. Então, olha só, ele diz que nessa situação haverá um resto R que é o maior possível. E aí, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para o valor desse maior resto possível, no caso da divisão pelo número 7. O maior resto possível da divisão desse número 7 será o número 6, certo? Não é difícil de perceber isso, porque se nós dividirmos, por exemplo, 7 por ele mesmo, dá 1 e obtemos resto 0. Se nós dividirmos 7 por 8, dá 1 e a gente obtém resto 1. 7 por 9 dá 1, né? E resto 2. 7 dividido por 10 vai dar 1, resto 3. 7 dividido por 11 vai dar 1 e nós obtemos resto 4. E assim a gente vai obtendo resto 5 na divisão de 7 por 12. Resto 6 na divisão de 7 por 13. E notem que o próximo número é o 14, que deixará resto 0 novamente. E aí a gente vai voltar a ter todos esses restos novamente, tá? Então notem que há uma periodicidade, certo? Em que os restos na divisão de um número qualquer por 7, né? Um número, lógico, um número inteiro positivo, como é o caso do n, certo? Pelo número 7, nós sempre obteremos ou 0 ou 1, ou 2 ou 3, ou 4 ou 5, ou 6. Isso faz com que a gente possa ter certeza que o R, né, esse resto aqui, nada mais é do que o número 6.
E agora, pessoal, é possível que com esse pensamento que eu acabei de apresentar, alguém tenha simplesmente observado os itens na hora que foi resolver essa questão, né? Dentre vocês, tenha observado os itens, tenha observado essa informação e aí já tenha pensado, é possível, né? É muito provável que esse número seja o 13. Essa daí é a primeira ideia que pode ter vindo à cabeça ao olhar para os itens, tá? E aí bastaria comprovar, né? Simplesmente fazer 13 dividido por 5 e verificar que de fato, né, a divisão, o resultado ou o quociente dessa divisão é 2, né? E de fato iria obter resto 3, como está satisfazendo a essa primeira propriedade. E com relação à outra, né, a outra propriedade, como já verificamos que o resto, esse maior resto possível é o 6, ao fazer essa divisão do 13, né, desse mesmo n igual a 13 por 7, a pessoa pode ter percebido tranquilamente que vai dar resultado 1. De fato, o resto vai ser o número 6. E aí a pessoa tem a total certeza de que o item cujo valor é 13 é o item correto. Porém, pessoal, tem um pequeno detalhe, certo? A gente já viu de fato que a resposta é essa, só que essa maneira de resolver, ela não é a ideal, já que ela faz com que você dependa do fato de saber quais são os valores dos itens. Porque em uma situação dessa maneira aqui, ó, uma situação dessa daí, em que a questão não apresenta os itens, você não conseguiria sair por meio desse pensamento, né, dessa maneira de resolver, não conseguiria sair do enunciado de forma alguma. Então a minha proposta não é fazer uma mera resolução, tá? A minha proposta é mostrar o caminho que possibilite você resolver situações semelhantes a essa daqui, tá certo? E por isso, logicamente, eu vou fazer algumas análises que nos permitirá chegar exatamente naquele 13, tá, pessoal? Bora então começar. Como eu já havia dito, a gente pode destacar o fato, né? O fato de n ser um número inteiro, n ser maior do que zero, né? E logicamente n é o menor inteiro, né? Que satisfaz a essa e as duas propriedades, tá? Logicamente que quando a gente olha para o algoritmo n dividido por 5, deixando, né, oferecendo um certo número que eu estarei chamando de x, tá? Como resultado, e deixando, como diz no enunciado, o resto 3, certo? Esse algoritmo da divisão, pessoal, esse algoritmo dessa divisão nos permite verificar a existência de uma equação relacionada a esse 3, a esse x, a esse 5 e a esse n, certo? Aliás, qualquer divisão que nós fizermos, em que nós tivermos um dividendo, um divisor, um quociente e um resto, a partir de qualquer algoritmo da divisão apresentado como aí está, certo? Nós podemos simplesmente escrever uma equação em função dessas variáveis, do dividendo, do divisor, do quociente e do resto. Isso pode ser útil para a resolução de vários problemas, inclusive desse que a gente está fazendo agora. Tá certo? Ora, professor, mas como é essa equação? Bem simples, tá? É simplesmente ela vai nos dizer que esse dividendo nada mais é do que o divisor multiplicado pelo quociente somado com o resto, certo? Por exemplo,
a gente pode pegar aqui, ó, 13 dividido por 5. Pegar um outro exemplo. 17 dividido por 5. O que é que a gente observa? Na divisão de 17 por 5, cabe um 3, e 3 vezes 5 dá 15. E a gente obtém 2 como resto. Não é difícil de perceber que esse 17, né, ou que ao somarmos o 2, que é o resto, tá aqui, ó, com a multiplicação entre o divisor, que é o 5, pelo 3, que é o quociente, 5 vezes 3, essa soma vai dar exatamente 17, que é o nosso dividendo. Tá certo? E disso, pessoal, a gente tira que desse algoritmo, né, a gente pode tranquilamente dizer que o n, que é o dividendo, nada mais é do que o 5 multiplicado pelo x, somado com o resto 3. E como a gente viu que a outra propriedade nos dá um outro algoritmo da divisão, né? Diz que esse n dividido por 7 vai ser um y, né? Um quociente, o resultado y, onde o resto, como a gente já viu anteriormente, será o número 6. E o que é que esse algoritmo nos diz, né? Em relação a construir uma equação a partir dele? Nos diz que esse mesmo n, que é o dividendo, nada mais é do que 7y somado com 6, que é o nosso resto. Tá certo? Um detalhe, né, pessoal? Um detalhe, como a gente já viu anteriormente, né? Como a gente já viu anteriormente, esse n aqui, ele é um número inteiro positivo, né? Está sendo dividido por um número também inteiro positivo. Logo, a gente pode ter total certeza que nesse algoritmo da divisão, como ele vai deixar um resto 3, tá? Nós podemos ter total certeza que o x também é um número inteiro, onde esse x é um número maior do que ou igual a zero. Ou seja, ele não é um número negativo, já que na divisão de um número positivo por outro número positivo, jamais dará número negativo. Porém, nesse caso do algoritmo da divisão, tá? Em que a gente vê claramente o resto 3, é possível que esse x seja zero. Por isso que eu botei aqui que é maior do que ou igual a zero. Para ele ser zero, para esse x ser zero, basta que esse n aqui seja menor do que 5. Tá? O outro detalhe, pessoal, é que da mesma forma, pelos mesmos argumentos, esse y também é um número inteiro e maior do que ou igual a zero. Tá certo? Então, o que é que a gente pode observar? A gente pode observar que nessa equação e com essa equação nos parece ser insuficiente, já que nós temos a variável n, a variável x e a variável y, 3 variáveis, e aqui a gente consegue identificar um sistema com apenas 2 equações. Tá certo? E aí, de repente, alguém pode estar se perguntando como raios é que a gente vai fazer para encontrar o valor de n nessa situação. Nós vamos justamente utilizar esse fato aqui, certo? E todas as consequências que ele nos trouxe, que foi justamente obtermos a equação n igual, bora lá, n igual a 5x mais 3 e n igual a 7y mais 6, com detalhe de que o x pertence ao conjunto dos números inteiros, e x é maior do que ou igual a zero, e também o y pertence ao conjunto dos números inteiros, e y também é maior do que ou igual a zero. Esse detalhe aqui, pessoal, nós vamos utilizar daqui a pouco, tá?
Agora eu quero que vocês observem o que é que a gente poderá fazer com relação a essas equações que nos permitirá testar, isso mesmo, nos permitirá fazer testes que nos permita decidir qual é o menor valor de n possível que fará com que ele satisfaça a essas duas equações ao mesmo tempo. Tá certo? Como eu disse, o fato de sabermos que n é o menor valor possível é o que vai nos garantir que possamos encontrar o valor dele, tá? Que vai garantir que encontremos o valor dele. Então, Adriano, então, professor, quer dizer que se acaso esse não soubéssemos essa informação, não daria para encontrar o valor de n? Exatamente. A gente não teria como encontrar o valor de n. Lógico que eu estou desconsiderando, pessoal, isso aqui, ó. Tá? Estou desconsiderando esses itens. Então, olha só. Partamos então aqui para determinar quem é, né? Quem é esse n. Primeiramente, pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou tanto isolar o x como vou isolar o y, para que eu possa fazer algumas verificações. Vocês já vão entender quais são as verificações que eu quero fazer. Então, isolando o x, eu tenho que n menos 3 fica igual a 5x, né? Para que fique apenas x no segundo membro da igualdade, eu vou dividir tudo por 5 e nós teremos n menos 3 sobre 5 igual a x. O que é que isso vai significar, pessoal? Isso significa que esse n menos 3, pelo fato de ao ser dividido por 5 resultar em um número x, que é número inteiro, como a gente está vendo aqui, isso nos garante, isso significa que esse n menos 3 é divisível por 5. Certo? E como ele é divisível por 5, a gente pode ter uma ideia das possibilidades de valores desse n menos 3. Pode ser 0, pode ser o próprio 5, pode ser o 10, pode ser o 15, pode ser o 20 e etc. Tá? Então a gente pode notar agora o seguinte. A partir dessa informação, a gente poderá encontrar possíveis valores para n. Tá certo? Possíveis valores para n. Já que n-3 pode, vou botar aqui, tá, pessoal? Possibilidades, tá? E aí, como eu disse, a gente vai testar de uma em uma. Se o n-3 for igual a 0, isso nos garante que n é igual a 3, certo? E logicamente que agora a gente vai ver, né? Vai verificar se esse n vai satisfazer as duas equações. N igual a 3 vai satisfazer. A gente já sabe que não vai satisfazer, porque a gente já viu lá atrás que é o n igual a 13 que satisfaz, certo? Então, eu vou pular logo para o próximo teste, tá certo? Então, nós temos n menos 3 sobre 5 igual a x. Para facilitar, pessoal, o nosso teste, eu vou escrever a outra equação também com essa aparência, tá? Isolando o y. A outra equação é n igual a 7y mais 6. Eu vou escrever como sendo n menos 6 igual a 7y, n menos 6 sobre 7 igual a y. Então, olha só, nós já vimos que o n pode ser o 3, mas a gente percebe, né? A gente percebe que se nós substituirmos, o que nós vamos obter é 0 menos 3 sobre 5 igual a x, certo? Aliás, 3 menos 3, né? O que vai nos dar 0 sobre 5, x igual a 0, até aí tudo bem, né? Ainda está dentro da condição de ser inteiro e ser maior do que ou igual a 0. Porém, tem que satisfazer a essas duas equações, tá?
E quando a gente testa o n igual a 3 na outra, a gente obtém isso aqui, ó, igual a y. O que nos dá menos 3 sobre 7 igual a y, que não, de fato não pode ser verdade, já que a gente viu lá atrás que o n é um número, que o y é um número maior do que ou igual a zero. Não é verdade? Além disso, esse número aqui não é um número inteiro. Por isso que o n não pode ser 3. Para n, né, a outra possibilidade é 5. Está aqui. Para n igual a 5, n menos 3 igual a 5, né? Para n menos 3 igual a 5, o que nós temos é n. Nós podemos ter n igual a 8. Porém, da mesma forma, pessoal, quando a gente faz a substituição, tá aqui, ó, n menos 3 sobre 5 igual a x, e n menos 6 sobre 7 igual a y, o que a gente nota é isso aqui, ó, 8 menos 3 sobre 5, de fato, 5 sobre 5, que dá x, né? Aqui é 1. O que novamente satisfaz a condição de x ser inteiro e maior do que ou igual a zero. Mas quando a gente substitui o 8 nessa outra equação, já que tem que satisfazer as duas, nós temos 8 menos 6 sobre 7 igual a y, o que nos dá 2 sobre 7 igual a y, que apesar de ser número maior do que zero, maior do que ou igual a zero, não satisfaz a condição de ser número inteiro, o que faz com que esse y não seja número inteiro, o que não está condizente com o que a gente já viu sobre y, certo? Na outra possibilidade, né? Na outra possibilidade, seria o y, o n menos x, o n menos 3, né? Falei errado aqui. O n menos 3 ser igual a 10. E aí, quando o n menos 3 é igual a 10, a gente tem que o n só pode ser 13. Certo? Notem, é o menor número dentre os que eu já testei. Né? Está sendo o menor número que vai satisfazer as duas, como a gente poderá verificar. Ó. n menos 3 sobre 5 é x, e n menos 6 sobre 7 é y. Quando a gente troca o n por 13, 13 menos 3 sobre 5 é x, né? Aqui é 10 sobre 5. X igual a 2 é inteiro e maior do que ou igual a zero. Satisfaz. E quando a gente substitui 13 menos 6 sobre 7 igual a y, o que é que a gente obtém? 7 sobre 7, né? Ó, igual a y. Ou seja, y igual a 1. De fato, também satisfaz. Então, o menor número que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo é aquele que será o nosso n. O nosso exato n que é pedido na questão, tá certo? E aí sim, podemos ter total certeza que o n é de fato igual a 13, tá, pessoal? Bem, essa resolução, tá? Como eu disse, não é a mais rápida, né, do que você simplesmente utilizar os itens, mas é a mais completa, é a solução que pode resolver qualquer situação semelhante, tá bem? E não simplesmente uma situação amarrada nos itens. Tá, pessoal? E aí, logicamente, se você se deparar com uma questão em que a partir da análise dos itens você já conclua qual é a resposta, tenha certeza da resposta, logicamente que o ideal é você fazer isso. Mas para situações que não der, cabe a você pensar mais um pouco, tá certo? Até mais então, pessoal.